E para começar nessa manhã, já ministrando aos nossos corações, aquele irmão que é um amigo, que ninguém sabia que ele ia vir para a conferência esse ano, mas ele veio, né? Porque ele quase não vem na conferência, mas eu tenho certeza que você vai ficar muito feliz de a gente ter trazido ele. Vamos receber com muita alegria nosso querido pastor Luciano Subirá. Glória a Deus. Bom dia a todos, graça e paz. Quem está alegre, diga amém. Quem está amém, diga alegre. Glória a Deus. Gente, feliz demais estar aqui com vocês. Feliz porque além de poder repartir da palavra de Deus, do pão sagrado da palavra, eu ainda esse ano consegui vir acompanhado da minha família. Minha esposa Kelly ainda está a caminho, mas já estão aqui comigo. Meus filhos Israel e Alissa, e minha mais nova filha, a Priscila, esposa do Israel. Pode ficar em pé vocês três. Também estou muito feliz de ver aqui na conferência, ministrando para vocês, meu amigo Rubem Penha. Quem estava aqui ontem à noite? Ele é terrível, não é, gente? Ele e o Jamal são nossas armas secretas. Eu tenho certeza que vai ser um fim de semana daqueles. Então eu queria que você virasse para o vizinho ao seu lado, fizesse a melhor cara de crente que você puder e fala para ele: papai vai te pegar de jeito esses dias. Glória a Deus, glória a Jesus. Antes de compartilhar a palavra de Deus com vocês, eu queria falar duas coisas, uma boa e uma ruim. Qual que vocês querem primeiro? A ruim para melhorar depois. A ruim é que essa paralisação afetou todos nós. E os nossos livros, na sua maioria, não chegaram ainda. Alguém está a caminho e há uma remota possibilidade de chegar a tempo para a conferência. Então, você me ajuda em oração. A segunda é que nós conseguimos improvisar com frete aéreo. Todo mundo hoje chegou carregando um monte de caixa. E eu tenho um pouco do meu novo livro, que nós estamos lançando agora esse mês. O livro Até que Nada Mais Importe. Num outro momento eu vou falar mais sobre ele, mas basicamente a gente fala sobre como viver longe de um mundo de performances religiosas e mais perto daquilo que Deus espera de você. É uma das mensagens que eu não hesitaria em classificar entre as mais importantes que Deus nos confiou, e eu tenho certeza que esse livro pode abençoar e muito a sua vida. Então quero te encorajar a adquirir. Nós acostumamos mal o povo da Conferência do Espírito Santo vendendo livro barato todo ano. Irmãos, a festa acabou. A menos que chegue os outros. Durante muito tempo aqui o nosso coração foi de ajudar vocês. Dessa vez eu quero que vocês me ajudem. Toda a venda de pelo menos os primeiros 10 mil livros está sendo revertida para a fase final da reforma do nosso novo templo, do nosso novo local em Curitiba. Então, o que são R$250 no livro vai mudar a sua vida? Quando você fala assim, depois fala o preço certo, a turma já acha mais barato. Mas nós vamos dar 90% de desconto. Ele vai estar à sua disposição por R$25, parcelando em 5 de 5 sem juros, se a coisa estiver difícil. E a gente vai dar junto para você um voucher de um dos nossos cursos da nossa escola online, que ele sozinho já custaria mais que o livro. Na verdade, era para ter um outro livro, que a gente ia dar de presente, já que não pode abaixar o preço desse, e ele não chegou. Então, sorte minha, azar de vocês. Mas eu quero te encorajar, é um livro que realmente vale a pena. Então, vira para o irmão ao seu lado, fala para ele: deixa Deus te usar, vaso.
Agora, também está à disposição o livro de devocionais, o livro da conferência, Até Ver a Tua Glória. E, por mais que você já conheça, eu tenho que falar para quem está aqui, falar para quem está nos assistindo pela transmissão da internet, da Rede Super, um dos melhores livros sobre maturidade cristã, com o qual já tive contato até hoje, é o livro do Drummond, Fora do Alcance das Crianças, a Plenitude de Deus está esperando você crescer. Eu estou falando do livro nesse momento, porque eu sinto de Deus nessa manhã de mexer nesse assunto de maturidade. Na verdade, fiquei com a raiva que ele pegou esse título para o livro dele, eu queria era para a minha mensagem. Mas como ele lançou primeiro, eu vou ter que arrumar um outro título para a mensagem. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Gálatas, no capítulo 4. Pelo menos o texto eu peguei. Gálatas, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 7. O texto sagrado diz assim: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Pai, nós declaramos a nossa confiança e dependência na ação do Teu Espírito, o Espírito da verdade. Nós reconhecemos que precisamos que o Senhor vivifique a Tua palavra, que o Senhor traga aquela aplicação individual que só o Senhor pode fazer. Nós precisamos ir além de um discurso ou de uma palestra, de um mero momento de argumentação racional, humana, e nós confiamos que a vida da Tua palavra será comunicada pelo poder do Teu Espírito. Pai, nós de fato oramos e clamamos que o Teu propósito se cumpra nesse tempo e nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Algumas palavras-chave que eu gostaria de destacar dentro desse texto. A primeira delas é a expressão filhos. A segunda, consequência da primeira, vinculada à primeira, é a expressão herdeiros. Mas uma frase igualmente importante é a expressão aqui, tempo determinado. Some-se a tudo isso a declaração que ele faz no versículo 3, assim também nós, e nós temos aqui um paralelo importantíssimo. Alguns estudiosos e comentaristas discutem se Paulo estava falando de algo que era meramente um costume no Império Romano, ou se aquilo era lei. Para mim, na verdade, não importa chegar à conclusão se era só um costume ou se era uma lei. Sendo costume ou lei, ele usou isso como uma alegoria, como uma ilustração. Ele estabelece um paralelo que rege a nossa vida espiritual. Então, a declaração dos versículos 1 e 2, ela é importantíssima. Porque ele começa dizendo que o herdeiro, apesar de ser senhor de tudo, em nada difere de um escravo na casa, até o tempo determinado pelo Pai. Legalmente e por direito, ele é dono de toda aquela herança. No entanto, ele só pode ter acesso à herança e usufruir dela quando alcança o tempo determinado pelo Pai. E quando a palavra de Deus diz que ele está sob tutores e curadores, a NVI traduziu guardiães e administradores, termos com os quais nós estamos mais familiarizados. A Bíblia mostra a necessidade de que esse herdeiro, ainda menino, ainda menor de idade, ainda criança, ele seja não só cuidado, mas ele seja instruído, ensinado, para que só depois do devido tempo, tendo recebido todo cuidado e instrução, é que ele possa de fato ser tratado como herdeiro. A razão para isso é muito simples. Não há herança que seja liberada antes que se alcance o mínimo
de maturidade. E esse é o ponto que eu quero explorar aqui hoje. Talvez você esteja familiarizado com a frase que o Drummond usou no livro dele, Fora do Alcance das Crianças, quando pega um medicamento. E se você perguntar para as pessoas se o medicamento é algo bom ou ruim, você vai ouvir todo tipo de resposta. Basicamente, eu ouvi gente dizendo é bom, já vi gente dizendo é ruim, mas a resposta adequada seria depende. Depende na mão de quem? Depende do uso que isso será feito. Quando se coloca a advertência, mantenha fora do alcance das crianças, é porque uma quantidade administrada de forma equivocada, errada, uma superdosagem para uma criança, ela pode fazer mal, ela pode ser letal. Enquanto em muitos casos, o adulto usando aquilo de forma adequada, ele pode ser completamente curado e restaurado fisicamente. Então a questão não é se o remédio em si é bom ou é ruim. A questão é qual a maturidade que alguém tem para administrá-lo. A maturidade para administrá-lo vai definir o efeito que ele produz, o efeito que ele proporciona. E quando você tem isso em mente, é mais fácil a gente olhar para esse texto. Nesse texto, o apóstolo Paulo, ele basicamente está falando de duas coisas. Se a gente for ser fiel aqui ao que na linguagem técnica e teológica a gente chamaria de, para ficar bem bonito, a exegese do texto, o apóstolo Paulo, ele usa essa linguagem para falar, e nos versículos que nós lemos aí, o 4, o 5, ele deixa claro, ele usa essa linguagem para falar sobre a vinda de Cristo na plenitude dos tempos. Ele mostra que durante o tempo da lei nós estávamos reduzidos à escravidão. A semelhança desse filho que ainda não pode ter acesso à herança, nós não tínhamos direito a nada. Mas, falando do tempo determinado, quando chegou a plenitude dos tempos, em Cristo Jesus, então, inaugurou-se o período onde eu e você poderíamos ser tratados como herdeiros. No entanto, quando ele faz a aplicação assim também nós, ele mostra que além do paralelo estabelecido para a vinda de Cristo e para essa mudança de condição de ser tratado como escravo para ser tratado como filhos, nós, que hoje já passamos a ser filhos, não teremos direito à herança dos filhos sem aquilo que é necessário para chegar lá. E esse ingrediente se chama maturidade. Eu louvo a Deus, porque a igreja das últimas décadas, ela vem vivendo, no mínimo da década de 60 para cá, ela vem vivendo uma revolução do ensino da fé. Há 500 anos atrás, no início da reforma protestante, se levantava a bandeira de uma salvação pela fé e não por obras, mas só se falava da fé, quase que praticamente para a salvação. Deus tem trazido uma revolução no ensino da fé e eu sou grato a Deus por isso, até porque sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé ninguém receberá do Senhor coisa alguma. No entanto, nós como igreja saímos de um extremo onde pouco se falava, pouco se ensinava da fé, para um outro onde a gente passou a acreditar que só fé resolve tudo que a gente precisa. Isso também não é verdade. Em Hebreus 6,12, a Bíblia diz que nós devemos nos tornar imitadores daqueles que pela fé e perseverança ou paciência herdam as promessas. Logo, você não herda a promessa só com fé. Você precisa de fé e alguma coisa a mais. No caso, mencionado em Hebreus, perseverança. Mas em 2 de Pedro, no capítulo 1, no versículo 5, ele diz assim, acrescentai a vossa fé. Obviamente a fé é a essência, é o começo, é a base de tudo. Mas ele diz, acrescentai a vossa fé a virtude, o conhecimento, a diligência. Ele fala de muitas outras coisas que deveriam ser acrescentadas à fé. Basicamente ele está dizendo, não tente viver a vida cristã só com fé. Não acho que só a fé vai te levar aonde você precisa chegar. Lá na frente, ele diz, depois do versículo 9, quando entra no 10 e 11, ele diz, porque se em vós houverem e abundarem essas coisas que são acrescentadas à fé, vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, nós também não vamos entrar só com fé. E a igreja dos nossos dias precisa continuar crescendo no entendimento da fé. Não estou falando contra isso. Mas nós precisamos de uma mentalidade de que não é só fé. Se você quer viver o melhor de Deus, você vai precisar mais do que fé. Sem fé você não vai viver coisa nenhuma. Mas para viver a plenitude, você tem que ter a fé e algumas coisas mais. E maturidade é uma das chaves para se chegar naquele lugar que Deus tem para mim e para você, um lugar de plenitude. Agora, quando eu e você passamos a falar de herança, essa palavra não significa muito na prática para a maioria de nós. E quando eu digo a maioria, é a grande maioria dos brasileiros. A maioria de nós
não sabe na prática o que é receber uma herança. E aqueles de nós que receberam, ainda vamos ter que dividir um grande grupo dizendo: a herança que eu recebi não foi significativa. Irmão, é sério, eu tenho conversado com muita gente, a maioria diz: eu nunca recebi uma herança, eu não conheço alguém que recebeu. Porque o volume de gente, proporcionalmente, que recebe a transmissão de uma herança, especialmente uma significativa, proporcionalmente falando, é pequeno. De maneira que, a não ser que seja aquele elemento de fantasia, de quando você assiste um filme de Hollywood, que alguém da noite para o dia ficou milionário, bilionário, e você lamenta por que isso não aconteceu comigo. Tirando esses momentos, a herança não é parte do dia a dia do nosso entendimento. E talvez porque não recebemos, a maioria de nós também não pensa em construir. E não investe no futuro dos filhos. Agora, porque a gente não entende ou não vive intensamente na prática, de alguma forma, quando a gente vê a palavra de Deus falando sobre herança, a gente trata disso quase que da mesma forma que a herança material. É um negócio, talvez aconteça, talvez não. E muitas vezes, por conta disso, nós somos roubados de um entendimento importante, que é o reconhecimento da herança que eu e você temos em Cristo Jesus. O texto diz que se nós somos feitos filhos, nós somos feitos também herdeiros. Então, eu quero que você me permita, antes de falar de maturidade, que é o que eu quero focar aqui, que é o acesso a essa herança, eu quero gastar um pouquinho de tempo aqui valorizando um pouco mais a herança. Porque se a gente não valorizar a herança, não adianta eu apresentar o caminho para ela. Porque se a gente não valorizar o destino, o caminho não tem importância. Se a gente não valorizar o lugar onde queremos chegar, o acesso, ele também perdeu a sua importância. Então, tenha um pouquinho de paciência, eu quero dar uma volta aqui, construir o raciocínio junto com vocês. E eu quero começar valorizando a herança. Porque a maioria de nós, às vezes, não consegue pensar ou refletir no que de fato é essa herança. A gente sabe que, diferente do ditado popular que o povo usa aí fora, nem todo mundo é filho de Deus. A Bíblia diz que Jesus veio para o que era seu, João 11, capítulo 1, 11 e 12, veio para o que era seu, os seus não receberam. A Bíblia diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos seus filhos. Essa experiência de filiação não é algo que acontece automaticamente porque você nasceu e veio a esse mundo. Mas quando você nasce de novo, recebendo a Cristo, o direito de filiação é transmitido a você. E junto com ele, Paulo está dizendo que se fomos feitos filhos, fomos feitos também herdeiros. Agora, no capítulo 4 de Gálatas, embora ele fale algo muito parecido com o que ele usa em Romanos 8, no capítulo 4 de Gálatas, nós não temos um detalhe, que em Romanos 8, 17 ele usa. Em Romanos 8, 17 ele diz: e se somos filhos, somos também herdeiros. Aí ele diz: herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se você quer saber qual herdeiro você é só você entender a definição bíblica de que você é um co-herdeiro com Cristo. O termo co-herdeiro significa herdeiro juntamente com. Assim como o cooperador é um operador juntamente com o co-herdeiro, é um herdeiro juntamente com. Em outras palavras, você é tão herdeiro de Deus quanto o próprio Senhor Jesus é. Irmão, quando você pensa nisso, que você tem como herança tudo o que Jesus, como filho, também tem como herança, nós não estamos falando de coisa pouca. Nós não estamos falando de uma herança qualquer. Aliás, o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 3, lá no versículo 22, ele diz: tudo é vosso, vós de Cristo e Cristo de Deus. Mas sabe o que eu acho engraçado? A maioria de nós lê essa declaração, tudo é vosso, quase como se fosse uma frase de efeito. Ou quase como se ela não significasse o que realmente ela significa. Um irmão outro dia falou: esse tudo não é bem tudo. Eu falei: será que não? Porque o texto diz: tudo é vosso, vós de Cristo e Cristo de Deus. Então vamos fazer o caminho inverso. Cristo é um pouco ou totalmente de Deus? Vamos lá, um pouco ou totalmente? Aí ele diz: vós de Cristo, nós somos um pouco ou totalmente de Cristo? Alguns, se pensar no nível de rendição, responderiam um pouco. Mas por direito de redenção, nós somos totalmente dele. Agora, se Cristo é totalmente de Deus, nós somos totalmente de Cristo. Quando a Bíblia diz tudo é vosso, não quer dizer tudo. Tudo é nosso e ponto final. A nossa herança, querida, é algo imensurável. No entanto, nós temos vivido o que anos atrás eu ouvi um pastor definir como
a teologia do cabrito. O que é a teologia do cabrito? Em Lucas, no capítulo 15, na parábola do filho pródigo, nós temos um detalhe muito interessante ali. Nós temos aquele filho mais velho que, quando chega do trabalho e vê aquela festa toda, pergunta para um dos servos, na tradução da Bíblia, na linguagem de hoje, do pastor Luciano Subirá, a versão street, que é mais descolado, diz que pergunta o que é que está pegando. Aí o cara diz: não, seu irmão voltou e seu pai está dando uma festa para ele e preparou o bezerro cevado. Pensa num rapaz que ficou indignado, foi o irmão mais velho. Não quis entrar na festa, ficou aborrecido. Daqui a pouco o pai sai: meu filho, você não quer entrar na festa? E ele, aborrecido, diz o quê? Ele diz: eu tenho te servido todos esses anos e você nunca me deu um cabrito para eu comer com meus amigos. Esse seu filho, que quando a treta está ruim entre os irmãos, já não é mais meu irmão, é o seu filho. Esse seu filho, que torrou o dinheiro todo, e volta o senhor dá para ele o bezerro cevado. Na hora que ele fala aquilo, eu imagino a cara do pai, né? No mínimo, ele deve ter feito aquela balançadinha de cabeça, aquele estalinho de boca. Ele olha para o filho e diz: meu filho, tudo que é meu é teu. Sabe o que está por trás disso? É um desabafo. Talvez seria a tentativa de dizer: cabeção, todos os meus rebanhos são teus. Você esteve esses anos todos esperando eu te dar um cabrito. Tudo que é meu é seu. Todos os meus rebanhos são seus. Você podia ter comido cabrito a hora que quisesse, podia ter festado com seus amigos a hora que quisesse. Agora, o que é a teologia do cabrito? É aqueles crentes que não entendem o que eles têm, e eles vivem mendigando, implorando para Deus dar alguma coisa que já é deles, e no fim ainda estão aborrecidos que Deus não deu para eles um pouco do que já era deles. Nós temos uma herança. E quando eu falo de herança, irmão, eu não estou falando de algo que é só futuro. Outro dia alguém falou: não, pastor, esse negócio de herança é forte, é sério mesmo. Mas é para quando chegar no céu, não é não? Falei: será? 1 de João 3,2, a Bíblia diz: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. A revelação de filho é para agora. Quando chegar lá, o próximo nível não foi revelado ainda. Vai ter um upgrade, uma atualização. De filho para sabe lá Deus o quê? Porque não foi revelado. Outro dia um irmão me viu falar isso, ficou empolgado. Falou: então nós vamos ser tipo a quarta pessoa da Trindade. Falei: menos. Agora, se nós somos filhos agora, e o direito à herança está baseado no fato de que nós somos filhos, quem foi que disse que a herança não é para agora? Ainda que haja um aspecto da herança eterna, negar baseado nisso, que é uma herança que possa ser vivida agora, é um grande equívoco. Um dos textos que me deixam mais enlouquecidos em relação a essa herança está lá em Mateus 15. Eu não vou ler para ganhar tempo, eu vou citar, você pode conferir depois. Mas Jesus, ele é abordado pelo que a Bíblia define só como uma mulher cirofenícia, outros textos dizem uma mulher cananeia. Na verdade, tanto uma como outra expressão mostra que ela não era das filhas de Israel. Ela não era o que a gente chamaria de uma filha de Abraão. Ela não era israelita. Aquela mulher começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. E a Bíblia diz com clareza, você pode ler isso lá depois em Mateus 15, que Jesus não lhe respondeu palavra. Se tem uma pessoa na Bíblia que a gente possa dizer na linguagem dos adolescentes que Jesus deixou no vácuo, foi essa mulher. Ele não fala, ele não responde. E não só não fala e não responde, como ele não para, ele segue adiante. Mas a Bíblia mostra que essa mulher, persistente em fé, teimosa, alguns de nós chamaríamos, ela não desiste. E ela sai atrás de Jesus. E ela vai continuar lutando pelo que ela quer que aconteça. Só que dessa vez ela ativa um modo barraco. E ela começa a gritar em alta voz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus! E ela vai gritando, gritando. Os discípulos correm Jesus e dizem: se não vai atender a mulher, despede ela. Basicamente o que eles estão dizendo: está pegando mal. Está ficando ruim para o senhor e para nós. Ou atende, ou manda embora, dizendo que não vai. Mas não deixa ela gritando sem resposta. Enquanto a cúpula está ali reunida para decidir o que fazer com a mulher oportunista vem e se prostra diante de Jesus. Rosto em terra, o adora, e mais uma vez ela clama misericórdia. Dessa vez Jesus decide pelo menos dar uma explicação. Ele diz: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus está dizendo para ela: nós temos um problema.
E é o que eu e você precisamos entender. No livro de Romanos, Paulo diz com toda clareza que a salvação é para todo mundo, para todo que crê. Ele diz que Deus não faz acepção de pessoas, por isso que a salvação é para todos. Agora, embora Deus não faça acepção de pessoas, existe o que nós podemos chamar no desdobramento do plano e do propósito de Deus, uma ordem. Jesus, em Mateus 10, quando envia os discípulos, ele diz: não parem em aldeia de samaritanos, não se enrosquem com os gentios no meio do caminho, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quando João diz, veio para o que era seu, e os seus não receberam, e depois ele fala de um desdobramento que nos inclui os gentios, ele está falando da segunda fase. Em primeira instância, por causa de uma aliança com Abraão, Israel tinha prioridade. E nesse momento Jesus está dizendo, eu vim para atender esse grupo nesse momento, você não é parte do grupo, não chegou a sua vez. E para explicar isso, Jesus dá uma ilustração. Jesus diz o seguinte, não é lícito tomar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Outro dia o irmão falou, pastor, é sério que Jesus chamou a mulher de cadela? Eu falei, não. O termo cão na Bíblia tem uma conotação negativa. De fora ficarão os cães, não deis aos cães o que é santo. Mas o termo cachorrinho, irmão, fala daquele bichinho de estimação, aquele animal doméstico, aquele que é querido na casa, mora na casa, convive na casa, só não é parte da família. E Jesus está explicando para ela, você pode morar na casa, conviver na casa, ser recebida com festa pela turma da casa, que são os judeus, mas você não é da família. Anos atrás, eu acho que pelo menos uns 12 anos atrás, eu me lembro que era uma febre lá em Curitiba, não sei como era aqui em Belo Horizonte ou outros lugares do Brasil, mas tinha uma febre, era a mania do momento, a gente colocar os adesivozinhos de um desenho de família na parte de trás do carro. Então, eu lembro que nós, como família, botamos um adesivo desse. Tinha a figura do pai, da mãe e dos dois filhos, um menino e uma menina, que era a representação ali minha, da Kelly, do Israel e da Alice. Mas eles começaram a campanha lá em casa, para eu colocar um adesivo do cachorro. Pai, o cachorro ficou de fora. Eu dizia, o cachorro não é da família. Pai, ele é da família, ele mora na nossa... Ele não é da família. E aí nós começamos um embate. Um dia eu vi um deles chamando o cachorro pelo nome e botando o Subirá de sobrenome. Falei, aí não! No cachorro não! E eles, cada vez mais tentando me convencer que o cachorro era parte da família. Um dia eu peguei, abri esse texto, falei, ó o que Jesus falou. Não é lícito tomar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Filho tem uma posição na casa, cachorrinho tem outra. Eles olharam para mim e disseram, apelou, hein? Mas nunca mais tentaram colocar o adesivo do cachorro. Porque aquele dia ficou claro, pela boca do próprio Jesus, o verbo, o Deus encarnado, que cachorro não é parte da família. Quando Jesus explica isso, ele não está ofendendo a mulher. Ele está falando da recepção que ela tem, da liberdade que ela tem, o fato dela ser até benquista, mas que ela não estava no mesmo nível. Agora essa mulher dá uma resposta que impressiona Jesus. Ela entra no jogo, vamos dizer assim, ela entra na ilustração de Jesus. Ela diz, é verdade. Tipo, eu não vou te questionar, não vou discutir que o senhor está certo, coberto de razão. Mas vamos pegar a carona nessa mesma coisa que o senhor estabeleceu. Ela diz, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. Sabe o que ela está dizendo? Tudo bem, eles são filhos, estão em outra posição. Eu frequento a casa, mas não sou parte da família, estou numa posição distinta da deles. Eu não quero usurpar o direito dos filhos, não quero tomar o que é deles, mas cá entre nós, o senhor há de convir que eles não estão aproveitando tudo que o senhor está oferecendo. Então me deixa a semelhança de um cachorrinho pegar rebarba, pegar sobra. Irmão, Jesus olha para a mulher e diz, grande é a tua fé. E a Bíblia diz, na mesma hora, a filha dela foi curada, foi liberta. Agora, irmão, pensa comigo, se comendo migalha que cai da mesa já tem cura e libertação para a sua casa, o que é que não está à minha e à sua disposição, quando nós sentamos à mesa como filhos, quando entendemos o nosso direito, quando entendemos a nossa herança. Mas nós temos uma geração que ou não entende herança, ou quando tem vislumbres, não entendeu o caminho para chegar lá. Mas, como eu disse, eu só quero te provocar e te convencer que a herança é boa. O que eu quero falar mesmo é daquilo que é requerido, daquilo que é necessário para que eu e você cheguemos lá. Porque Paulo está dizendo que enquanto o herdeiro é menor, ele vai ficar até um tempo determinado, debaixo de tutores e curadores. Porque quando criança, ele não tem maturidade. Outro dia um irmão chegou para mim e falou, pastor, eu estava lendo um artigo,
que diz 90 e tantos % das pessoas que ganham na loteria no mundo inteiro, incluindo os países de primeiro mundo, vão perder a maior parte desse dinheiro em pouco mais de um ano. A maioria não chega a 2 anos e consumiu isso tudo. Voltou a uma vida normal. Ele falou, isso é estatística. Ele falou, essa é a maior prova de que esse dinheiro é amaldiçoado. Eu falei, querido, não vou discutir a parte espiritual. Eu quero deixar claro, né, que eu não tenho absolutamente nada a favor. Mas eu falei, eu não vou discutir a parte espiritual da coisa. Eu falei, uma outra estatística mostra que muitos filhos de famílias que construíram verdadeiros impérios financeiros milionários, eles também têm a capacidade de colocar tudo a perder. E a herança veio de forma legítima, não tem nada a ver com o dinheiro da loteria. Eu falei, no caso deles, não tem nada a ver com o dinheiro ser amaldiçoado. Tem a ver com uma imaturidade, uma falta de capacidade de administrar, que não foi trabalhada e desenvolvida neles. A maioria de nós, às vezes, só espiritualiza questões que são práticas e simples. Qualquer pessoa que tiver acesso a algo para o qual não está pronta, ela tem o risco de se perder no meio daquilo e naquele processo. Vamos voltar na parábola do filho pródigo. A gente falou do irmão mais velho, vamos agora para o mais novo. Ele dissipou todos os bens. Por causa do quê? Imaturidade. Então não se coloca herança na mão de criança, porque criança normalmente tende a dissipar isso. Agora, a pergunta é, no reino espiritual há um paralelo? Claro que sim. Em 1 Timóteo 3,6, Paulo diz, não estabeleça como bispo, como presbítero, um neófito. A palavra neófito significa novo na fé, um novo convertido. Agora, qual é o nosso problema dentro da igreja? Uma pessoa veio à frente, entregou a vida a Jesus, nasceu de novo, a gente faz uma festa, e essa é a parte boa, não é o problema. Mas a gente olha para aquela pessoa que vem numa embalagem de corpo de adulto, e a gente deixa de reconhecer que espiritualmente é criança. 1 de Pedro 2 diz, como meninos recém-nascidos, desejai o puro leite espiritual, a fim de que vos seja dado crescimento para a salvação. Agora, não importa se aquele camarada é o CEO de uma alta companhia, altas técnicas e habilidades em gestão, ele não serve ainda para governar a igreja, porque ele não tem maturidade espiritual. Agora, Paulo diz, se você colocar um neófito, o que é que vai acontecer com ele? Ele vai se ensoberbecer, vai cair na condenação do diabo. Porque uma pessoa que não foi devidamente trabalhada, ela pode entrar num lugar onde o próprio ministério, confiado por Deus, acreditado pelos ministros que ordenaram, pode ser abortado e comprometido. Então a pergunta a ser feita é, eu não quero que você pense herança só no prisma material. Por que como igreja, nós não estamos vivendo a plenitude do que Deus tem? Talvez o que nos falta não seja mera e simplesmente fé, como alguns de nós queremos simplificar. Eu acredito que uma das coisas que mais esteja nos faltando em todos os níveis, desde o novo convertido, que isso seria óbvio esperar dele, até a liderança, é maturidade. Aliás, eu acredito, olhando para a palavra de Deus, que sem maturidade, nós não podemos entrar em determinados níveis que Deus tem para nós. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 12:7, por causa da grandeza das minhas revelações, me foi dado um espinho na carne. Em outras palavras, ele estava dizendo, para eu não me achar muito, Deus decidiu furar minha bola. Irmão, se Paulo, esse gigante da fé, está dizendo que ele podia se perder e se achar, depois de tudo que viveu, foi tratado, trabalhado por Deus, a pergunta é, e nós? Você acha que eu e você realmente estamos prontos para entrar em qualquer nível, em qualquer dimensão do que Deus tem para nós e navegar livremente na plenitude do que nós temos? Seria um grande equívoco pensar isso. Eu descobri isso na prática e logo cedo. Eu comecei a passar horas e horas trancado no meu quarto, todos os dias orando, principalmente orando em outras línguas. E a consequência é que sinais começaram a se manifestar na minha vida, no meu ministério. E por causa dos sinais, as pessoas começaram a me chamar para ministrar. Eu tinha ainda meus 19 anos de idade, já estava falando em ginásios cheios. Ninguém me chamava por causa do que eu tinha para pregar. Aliás, sou grato a Deus que naquela época não se gravava tudo como hoje. Hoje não tem algo que você fale que alguém já não esteja gravando e jogando para a nuvem. Então, a maioria das pessoas não tem acesso às bobagens que eu falei no início do meu ministério. Por isso que eu sou grato a Deus. Mas eles não me chamavam
porque havia sabedoria, conhecimento bíblico, maturidade, experiência a ser compartilhado. Ele chamava porque sabia, Deus vai mover. E nós fomos entrando cada vez mais nisso. Em agosto de 1993, eu tive um acidente de carro que me gerou uma crise muito grande, muito grande. Mas um ano e pouco depois, eu ficava questionando Deus, que eu queria entender por quê. Um ano e pouco depois, quando eu estava sendo ordenado e estabelecido no ministério pastoral, já contei isso aqui outras vezes, um anjo de Deus apareceu para um dos pastores que estava orando comigo, quando ele botou a mão na minha cabeça, e ele começou a explicar que embora aquele acidente foi uma tentativa do inimigo me parar, porque me via como uma ameaça, ele mandou que o anjo me explicasse por que Deus permitiu que aquilo acontecesse. E o anjo disse assim, o ministério dele, apontando para mim, estava crescendo mais rápido do que a capacidade dele de se deixar ser trabalhado por Deus. O anjo diz, era só uma questão de tempo e ele iria sucumbir debaixo do peso do próprio ministério. O sucesso se transformaria em fracasso. A pergunta é, o sucesso é ruim? Depende. Para quem tem estrutura, ele é ótimo. Para quem não tem, ele pode ser algo que leve à morte. E sabe o que acontece, querido? Nós temos pessoas que têm um legítimo chamado de Deus, dons e capacitação extraordinárias da parte de Deus, mas alguns não podem entrar na plenitude do que Deus tem, e alguns acham que o próprio Deus diz, é ruim que eu vou deixar você entrar rapidinho nesse lugar do chamado, porque se a gente entrar, nós vamos bagunçar tudo, nós vamos meter os pés pelas mãos e nós vamos fazer confusão. Então, uma coisa que nós precisamos entender que nos falta é maturidade. Aliás, deixa eu te dizer algo, irmão, a igreja sofre mais com líderes imaturos do que com a falta de liderança. Eu vejo isso com clareza na Bíblia. Quer um exemplo? Paulo e Barnabé saem para viagem missionária. Começam a pregar o evangelho no meio dos gentios. Quando eles chegam, juntam um grupo de convertidos, dão gás ali um tempo, alguns meses. Depois eles falam para a turma, segura a onda aí, que nós vamos começar a igreja em outro lugar. E quando eles saem, irmão, não tem pastor. Eles voltaram a estabelecer líderes depois. Chega na outra cidade, a mesma coisa. Junta aquela turma, dá um gás e diz, ó, segura aí, que uma hora a gente volta. E eles saem e vão para outra cidade. Atos 14 fala de pelo menos 4 lugares. Só depois é que eles voltaram de cidade em cidade, levantando os primeiros presbíteros. Agora, eu às vezes lia isso, dizia, sério que deixou sem líder? Mas, irmão, deixa eu te dizer, é melhor ficar sem líder do que botar um líder imaturo. Porque a igreja sofre mais com líderes imaturos do que com a falta deles. 3 de João 9:10. A Bíblia fala de um tal de Diótrefes, que eu resolvi apelidá-lo de Idiótrefes. A Bíblia diz que o tal do Diótrefes não recebia o apóstolo João na igreja dele. Aqui João não prega. João diz, nem eu posso. E se alguém da igreja dele receber um dos meus discípulos, na casa, não é nem no culto, ele expulsa da igreja. João diz, porque só ele quer ter a proeminência. Os holofotes são só dele, ninguém mais pode aparecer, ninguém mais pode brilhar. O que é isso, irmão? Um líder emocionalmente doente. E dizendo, João não prega. Irmão, pensa que loucura. Alguém poder receber o apóstolo João na igreja. Eu fico imaginando, João termina o evangelho dele dizendo, se todos os milagres que Jesus escreveu, fossem escritos, que ele operou, fosse escrito, nem no mundo inteiro caberiam os livros. Ele diz, essa pequena seleção é para que você escreva. Agora, irmão, o que seria conversar com João? E ouvir as coisas que não estão ali. João, conta aí para nós. Irmão, eu ficaria dias ouvindo João. Eu queria conversar com João, irmão, nem que fosse para saber os podres de Pedro. Nem que fosse na perspectiva carnal. Você imagina hoje em dia a gente poder ter um seminário de escatologia com o João? Ele contando as visões da ilha de Patmos no Apocalipse. Agora, o cabeção do Diótrefes está lá. Aqui João não ministra. Por quê? Imaturo. E muito dano tem acontecido por conta da imaturidade. Agora, se maturidade é o caminho para chegar lá, e se imaturidade é o que nos prejudica, nós precisamos entender algumas questões práticas. Como experimentar a maturidade? E a primeira coisa que eu quero te dizer é que, embora a maturidade não venha sem tempo, tempo é necessário,
Aliás, Jesus diz em Marcos 4, de 26 a 29, o reino de Deus semelhante a um homem que plantou uma semente na terra. E diz a semente brotou, depois surgiu a erva, depois a espiga, depois o grão cheio na espiga, mas só pode colher quando tiver maduro. Ele mostra que o reino espiritual, assim como o natural, tem processos. Você não planta a semente num dia e vai colher no dia seguinte. Você não tem uma pessoa que se converte num dia, no dia seguinte ele já é o líder de toda a igreja. O reino de Deus tem processos. E os processos precisam ser respeitados. Então, sem tempo, não existe maturidade. Por isso que Paulo diz, não adianta pôr o novo convertido, neófito. Não deu tempo dele crescer. Agora, se por um lado não existe maturidade sem tempo, a outra pergunta a ser feita é, só o tempo resolve tudo? Não. Porque Hebreus 5,12 diz, quando vocês já deveriam ser mestres em razão do tempo decorrido, vocês têm necessidade de que, de novo, se vos ensine os princípios elementares do reino de Deus. Ele está dizendo, gente, vocês têm tantos anos de vida cristã, tantos anos de janela, em vez de estar ensinando os outros, a gente tem que ensinar o beabá da fé de novo. Então significa que só o tempo não vai produzir maturidade. Maturidade vem numa combinação de tempo e de outros fatores. E aqui eu quero fazer um misto, de enquanto tento estabelecer um paralelo sobre a maneira de Deus lidar conosco. Um misto de desabafo, de mudanças na estrutura da família e, junto com esse desabafo, um pouco de protesto. Irmão, as coisas, elas vêm mudando muito de geração após geração, num ritmo acelerado. E algumas dessas mudanças na estrutura da família me preocupam e preocupam muito. Por exemplo, eu encontrei alguns meses atrás uma pessoa muito querida minha, muito querida. E olhei para ele tem um filho só, que já está maiorzinho. Olhei para ele e perguntei, e aí, está pensando em ter outro? Você sabe que a vida é uma eterna cobrança. O cara está solteiro, a turma, quando é que vai namorar? Está namorando, quando é que vai noivar? O cara é noivo, quando é que vai casar? Casa, quando é que vai ter filho? Aí quando tem o primeiro, quando é que tem o segundo? Se tiver o segundo, quando é que tem o terceiro? Não para. Então eu olhei para ele e perguntei, está pensando em ter um segundo filho? Ele, mais de bate pronto, pensa numa resposta rápida. Olhou para mim e falou, de jeito nenhum. Mas foi um de jeito nenhum, com tanta convicção, que eu falei, uau. Eu falei, por que não? Ele falou, porque é muito caro. E aqui, irmão, não estou criticando aquele pai. Ele não está dizendo que ele é uma pessoa sovina, muquirana e que não vale a pena investir no filho. O que ele está externando é, para o que eu acredito que eu deveria dar para o filho, porque eu acho que um filho merece, eu só consigo bancar um. Não posso bancar dois. Agora, o que essa resposta revela? Uma mudança na estrutura do pensamento de uma sociedade a respeito de como deveria funcionar a família. Porque quando eu vou lá nos tempos bíblicos e leio o Salmo 127 e o 128, os dois falam de filhos, mas especialmente quando diz, bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Irmão, a Bíblia está falando que é bom ter bastante filho. Agora, qual era a perspectiva? Não estou botando pressão em ninguém aqui não, irmão. Eu parei em dois. Duas flechas bem arrumadinhas na aljava e eu parei ali. A questão é por que alguns de nós acreditamos o que acreditamos e agimos como agimos. Quando a Bíblia diz, bem-aventurado o homem que enche dele sua aljava, que tem um monte de filho, qual é o argumento que ele dá? Não será envergonhado quando falar com seus inimigos à porta. Ou seja, na hora de resolver, na linguagem popular, a treta com alguém que surgiu inimigo na porta, quanto mais filho tivesse atrás dele, de braço cruzado, encarando aquele camarada, menor a possibilidade de um problema acontecer. Então se pensava na chegada dos filhos, não pelo que a família teria que fazer por eles, mas pelo que eles acrescentariam à família. A perspectiva era completamente diferente. Quando um pai hoje diz, não quero porque é muito caro, ele já revela que a estrutura do pensamento mudou. Nós olhamos para os filhos, pensando em tudo que a família tem que fazer pelo filho, e quase nada no que o filho tem que fazer pela família. Então, naquela época, o cara não pensava assim, é caro ter filho. Ele pensava, quanto mais filho eu tiver, mais gente arando a terra, mais gente colhendo, mais comida eu coloco na mesa. Então, o filho não era alguém que custaria comida, o filho seria a força que traria comida para ele mesmo, o filho, e para o resto da família. Então, a mentalidade era o que o filho traz, não é só o que recebe. Ah, pastor, o senhor foi muito longe, lá nos remotos tempos bíblicos, ok. Vou falar da geração dos meus pais como pensava.
Meus 2 irmãos, o mais velho e o mais novo, eu sou do meio, começaram a trabalhar com 12 anos de idade. Trabalhava já com pacoteiro de supermercado, carregando caixa. E eu tentei fugir daquilo, eu tinha uma alma empreendedora. Eu não queria carregar caixa o dia inteiro para ganhar meio salário mínimo. Eu decidi fazer meus rolos. Irmão, eu não sou assim tão velho, mas na minha época ainda, eu peguei o fim de uma era, ainda se rodava peão, jogava bolinha de gude, soltava pipa. Então fazia umas pipas grandes, bonitas, vendia para os vizinhos de um bairro manobre, né, que tinham má condição, e vendia por um preço que ia me abençoar muito. E quando eles levantavam a pipa, eu ia lá e cortava com o cerol e aparava. Tudo dentro da lei, ok? Tinham leis. Não sei quem que escreveu as leis, mas tinham leis. Se o pipa estivesse acima do poste, era guerra. Se estivesse abaixo do poste, não podia. Então estava acima do poste, entrava, cortava, parava, arrumava ela, vendia de novo. Às vezes para o mesmo cliente. Ainda fidelizava. Tinha pipa que eu cortava e revendia umas 5 vezes. Arrancava um peão da roda, o amigo ficava assim, dizia, eu te vendo mais barato que você comprar um novo. Rapelava o outro na bolinha de gude, quando ele ficava sem nada, dizia, eu faço metade do preço, em vez de você comprar a nova, eu te vendo, para ganhar dele de novo. Então eu tinha minha alma empreendedora. E eu fazia mais dinheiro que meus irmãos. Então eu não peguei a rotina deles. Escapei e sobrevivi até os 14, antes dos 15. Um dia eu entro em casa, e papai está com um amigo dele sentado, ô, tudo bem? Ele falou, tudo bem, só isso? Cumprimente direito seu chefe. Meu quê? Seu chefe, arrumei um emprego para você, estou acertando os detalhes, você começa amanhã. Vou ganhar quanto? Ele falou, não importa. Eu falei, vou ganhar quanto? Porque se for que meus irmãos ganham, não vale a pena. Meu pai olhou para mim e falou, não se trata apenas de dinheiro. Você tem que entender o que é a formação do seu caráter. Você vai aprender a cumprir disciplina de horário, de tempo, de prestar conta para chefe. Você vai entender como funciona a vida. E outra, a partir de hoje, acabou a mamata para você ficar com o dinheiro. Quando receber o salário, vai tirar a parte de Deus, vai ficar só com um pouquinho para você e o resto você vai dar em casa. Falei para ele, o senhor não precisa. Ele falou, não se trata do que eu preciso, e sim do que você precisa aprender. Filho não é um bicho sanguessuga que só arranca tudo que a família ganha. É alguém que contribui, é alguém que acrescenta, é alguém que ajuda. Irmão, estou falando de uma geração. A mentalidade era essa. E hoje? Hoje, os pais têm a mentalidade de que tem que dar tudo para o filho, fazer tudo pelo filho, e os filhos governam a casa. Eu estava conversando esses dias com um pastor que tem uma escola. E ele falou, rapaz, muita coisa mudou em pouco tempo. Ele diz, antigamente os pais vinham conhecer a escola. Olhavam, conversavam e decidiam. Hoje em dia os pais vêm, traz os filhos, o filho olha e quando volta os filhos dizem sim ou não. Porque a estrutura está mudando. Agora qual é o problema? Com essa mudança de estrutura e pensamento, a gente não percebe que nós estamos deixando de cooperar com processos de maturidade. Aí a gente fica se perguntando por que tem moleque de 30, 35, quase 40 anos ainda em casa jogando videogame. Não preciso falar o nome de ninguém. Mas nós temos que pensar essas coisas, querido. Alguma coisa está faltando. E algo que Deus tem me feito perceber e entender é que maturidade, querido, é algo que muitas vezes você tem que forçar acontecer. O Senhor faz um paralelo e diz para a nação de Israel, em Deuteronômio 32, eu te carreguei nas asas da águia. Irmão, quem é que faz um voo na asa da águia? Só o filhote. Quando? Quando a águia mãe olha aquela criança e diz, seu folgado, não vou mais trazer comida para você o resto da vida. Você chegou o momento que tem que crescer, tem que sair desse ninho e tem que aprender a se comportar como gente grande. Ela tira aquele filhote na asa, sai para um voo panorâmico, no meio dele, dá uma abanada com a asa e diz, partiu, despenhadeiro. E o bicho no susto tem que aprender a voar. Agora Deus está dizendo, eu carreguei vocês, e a gente só pensa no voo panorâmico, vento no rosto, que delícia. Mas a gente não está entendendo que só tem um propósito para esse voo. É que em algum momento ele vai dar uma sacudida na asa e dizer, aprenda a voar, te vira. Mas porque as famílias hoje já não tratam os filhos assim, a gente não consegue entender o Pai Celeste nos tratando no modelo em que a família deveria funcionar. Um dia desse alguém chegou para mim e fez um desabafo. Falou, pastor, essa nova geração é muito mimada. Eu falei, eu vou concordar com você, mas a pergunta é, de quem é a culpa? Quem foi que mimou a nova geração?
Não foi a velha? Não foi a gente? A escultura saiu ruim, a culpa é da pedra agora. E aí nós estamos atacando o que é o produto do nosso péssimo trabalho e desempenho. Irmãos, algo precisa ser resgatado. E me perdoe, eu vou desabafar um pouco e vou abrir a caixa preta aqui. Esse menino está sentado aqui, Israel, meu filho. Aos 18 anos de idade já estava decidido que queria casar. E não é só ele que apaixonou pela Priscila, a família inteira. Todo mundo lá em casa apaixonou por ela. E se ele deixasse ela escapar, a gente batia nele. Eu falei, filho, você tem todo o nosso apoio. Mas se você já está pensando em casar, eu vou ter que te botar na estufa, linguagem dos antigos. Já viu banana que para amadurecer depressa enrola no jornal, guarda debaixo do forno? É isso que eu estou falando. Eu falei, você tem pouco tempo para virar homem. E nós vamos ter que acelerar o processo. Eu te apoio, mas você tem que virar homem. Ele ganhou uma bolsa de estudos lá no IHOP de Kansas City. E nós ficamos felizes com ele. Mas eu falei, filho, apesar de não pagar para estudar, viver custa, morar custa. Então nós vamos ter despesa. Nós só escapamos do estudo. E o que você ganha e vai continuar ganhando por mês, prestando serviço adiante, à distância, com esse dólar, não te banca. Nesse mantenedor abençoado que Deus levantou um dia para te ajudar, complementa tudo. Eu vou ter que te ajudar e eu vou fazer isso com alegria. Eu falei, mas presta atenção, eu só posso ir até tanto. Junto com o que você tem tanto para viver. Isso significa que depois dessas despesas fixas que a gente já sabe, você tem dividido pelos 30 dias do mês, tanto por dia. Então, a primeira coisa que eu vou exigir de você como pai, antes de te enviar, faça orçamento, se organize, se planeje. Porque se você gastar o dinheiro antes de virar o mês, eu não vou te socorrer. E eu falei, você sabe quando seu pai promete, é que nem os decretos dos reis da Média e da Pérsia. Irrevogável, não tem volta. Então pensa, planeja, você decide como vai cuidar. Pensa, planeja, decide como é que você vai cuidar disso. Falei, pode ser que você queira todo dia gastar o mesmo valor de comida e fica mais fácil você lembrar. Falei, se fosse eu, preferia comer mal 4 dias e me vingar no 5º. Eu falei, você decide, mas cuida. Cuida, porque eu não vou te socorrer. Você tem que aprender a ser homem, beleza? Beleza. Primeiro mês tudo bem, segundo mês tudo bem. No final, terceiro mês, a gente vai lá praticamente todo dia, nós estamos conversando no WhatsApp, e ele começa a conversa daquele jeito que já levanta o red flag, a bandeira vermelha na cabeça do pai. Então, pai. Assim, então, pai, nunca é uma boa notícia. Falei, então o quê? Ele falou, eu sei que ainda falta 3 dias para terminar o mês, mas será que o senhor não pode adiantar o dinheiro do próximo mês? Falei, não. O senhor está sem dinheiro? Falei, não tenho, o dinheiro está na conta, mas não vou mandar. Pai, são só 3 dias. Falei, vou te falar a mesma coisa, são só 3 dias, aguenta você. Falei, não, pai, é que eu dei uma bobeira aqui com o orçamento e meu dinheiro acabou. Eu falei para ele, o problema é seu, não é meu. Era para você ter cuidado disso. Pai, o senhor não está entendendo a gravidade do assunto. Eu não tenho dinheiro nem para comer. Eu não tomei café da manhã hoje. Eu não almocei. Eu não tenho o que comer. Irmão, diante de Deus, eu falei isso. Falei, jejua. Está aplaudindo que não era você, né? Eu falei, pai, o senhor está brincando? Eu falei, não estou brincando. Eu falei, tu já fez no mínimo 2 jejuns, 3 dias na água que eu me lembro, não morreu. Não é agora que vai morrer. E tem mais, se não conseguir levantar, fica deitado no chão da casa de oração os 3 dias aí. Falei, eu não vou te mandar o dinheiro. É lógico. Tiago diz, tem falta de sabedoria, peça a Deus. Pedi muito a Deus e falei, não vou falar nada para Kelly. E nessa altura do campeonato, irmão, deixa eu dizer, olha, eu louvo a Deus pelas mães. A gente seria umas criaturas toda distorcida emocionalmente, sem o amor da mãe. Mas deixa eu dizer algo para as mães ou futuras mães aqui. Os filhos precisam da firmeza de um pai também. E quando esse outro aspecto falha, e essa é uma das coisas que mais está faltando no mundo de hoje, não é amor de mãe, é firmeza de pai. A coisa também desanda. Então, esperei os 3 dias, depois mandei o dinheiro. Quando ele comeu, estava bem forte, saudável.
Fui ter uma conversa com a minha esposa. Falei, aqui de seu filho é uma benção, não é não? Ela diz, o que foi? Falei, você acredita que o menino fez um jejum de 3 dias na água? Eu falei isso, ela, que bênção. Ele falou, que bênção. Eu falei, tá dentro. Eu falei, tá certo, que eu dei uma mão. Ela falou, você é um pai incentivador. Eu falei, dessa vez foi mais do que incentivo. E eu fui contando aos poucos. Que o menino já estava vivo. Estava tudo bem, não corria mais nenhum risco. Agora, qual era o propósito daquilo? Eu falei, meu filho, você não vai entender isso agora. Mas se eu te socorrer no primeiro mês, você vai folgar todo mês. E porque eu amo você, porque eu me preocupo com você, porque eu quero que você cresça, te lasque. Vai jejuar. Alguns meses depois do jejum compulsório, e eu já sabia que isso ia acontecer no mês, porque eu sabia os imprevistos que ele teve lá. O dinheiro dele acabou de novo. Dessa vez faltava 2 dias. E eu tinha conversado com ele e falei, filho, a primeira lição que você aprendeu é ser responsável. Mas como pai, não posso te ensinar só a ser responsável. Eu também quero que você aprenda a ser um homem de fé. Eu quero que você tenha as suas experiências com Deus. Eu quero que você levante para pregar não sobre o Deus do seu pai, mas sobre o seu Deus. Aquele Deus que funciona na sua vida. Então é o seguinte, se faltar dinheiro de novo, que pode acontecer, não me liga. Mas também não fica só jejuando toda vez que isso acontecer. Falei, eu já fiz jejum compulsório. Mas você pode pedir que Deus te socorra. Você pode clamar a misericórdia de Deus. Você pode clamar pela provisão de Deus. Então, se acontecer, em algum momento, na próxima vez, lembra disso. Dessa vez terminou de novo. Faltava 2 dias. Ele falou, bom, para quem jejua 3, 2, vamos lá. Mas depois ele lembrou disso. Ele começou a orar. Estava lá na casa de oração, orando. E começou a orar e pedir pela intervenção de Deus. E de repente o Espírito Santo falou ao coração dele, seu café já está pago, vá para a cafeteria. E ele saiu e foi para a cafeteria. Resumindo a história, os detalhes são muito interessantes, mas eu preciso correr aqui. Ele pegou a fila sem dinheiro. E o menino que estava na frente dele, quando terminou de pedir as coisas, virou e falou alto para ele ouvir. Falou, o que o menino aqui de trás pegar é por minha conta. Eu também estaria glorificando a primeira. Mas ele falou para o cara, não, que isso? Falei, meu filho, tu sem dinheiro, esperando acontecer algo, ainda fala, não, que isso? O cara ainda insistiu, não, vou pagar seu café e tal. Depois de insistir muito, ele disse, então tá bom, só um café preto. Aí o cara falou, não, você não veio aqui tomar só um café. E já que você não fala, ele perguntou para o funcionário, o que ele gosta de comer aqui? Era um muffin, parece, né? O que normalmente ele come aqui junto com o café? Esse muffin, daí esse aí. Comprou, pagou, e não só pagou, pegou o troco, botou no bolso dele, deixando clara a mensagem, isso é o que Deus falou com você agora há pouco. Irmão, o menino surtou de fé. Surtou. Teve mais 2 dessas antes de ir embora. Em 1 ano que ele ficou lá. Não, mas do café, eu acho que foram 2. Mas algo que nós pais precisamos entender, se a gente não cooperar para que a maturidade chegue, esperar ela aparecer sozinha, ela pode ou não vir, ou chegar bem em doses homeopáticas e de uma forma muito demorada. Agora, eu sei que algumas mães estão já me crucificando aí. Isso não se faz? Mas espera chegar ao fim da história. Em fevereiro desse ano, o Israel me deu um telefonema. No ano passado, quando ele casou, eu lembro que eu falei para ele, falei, filho, eu não banco você. Eu concordo que você deva casar depressa, mas a Bíblia diz, deixará um homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher. Você não sai só da minha casa para ter a sua. Você corta o cordão umbilical e você se mantém. Então, eu amo você, mas porque eu amo você, se eu ficar te bancando, eu te estrago. Então, eu quero te encorajar a construir a sua própria vida. Então, você tem certeza que é a hora? Eu vou te dar o maior gás. Mas você está por conta. Ele falou, eu tenho, pai. Falei, vai que é tua. Ele voltou da lua de mel, recebeu uma proposta do pastor da igreja da Priscila, para pastorear os jovens e adolescentes. E ele ofereceu para eles, a renda dele não era suficiente, faltava um pouco, mas ele ofereceu um salário de $2.500 por mês, $30 mil ano. E o Israel me liga para falar da proposta.
Mas a hora que ele liga para falar da proposta, ele falou, pai, mas eu falei para ele que só aceito se for voluntário. Me deu um frio na barriga. Falei, menino, tu tem família agora. Ele falou, eu sei, pai. Mas foi você que disse que era para eu vir para a América com a visão de dar, não de receber. Foi o Senhor que me ensinou a confiar e depender em Deus. Foi o Senhor que me ensinou a andar na convicção do Espírito Santo. E eu sei, a minha convicção é essa. Falei, ok, e sua mulher? Está aqui do meu lado, fala com ela. Ela pega o telefone, e diz, ai pai, a gente está tão feliz. É como se tivesse ganhado uma loteria, irmão. Eu como pai preocupado, eu estou pensando, você se merece. Bando de doido. Nessa hora eu estou pensando, meu filho, cria um monstro. Eu falei, agora foi para o extremo, como é que vai bancar a casa sem sustento? Irmão, naquele mês, ele postou uma canção no canal dele no YouTube, que está chegando essa semana em 50 milhões de views. Só com a monetização, que é o pagamento do YouTube por aqueles anúncios que aparecem, ele recebeu mais do que o pastor tinha oferecido para ele. E essa não tem sido a única fonte, a gente tem visto a provisão de Deus na vida deles. Em fevereiro desse ano ele me liga e diz, pai, eu quero te agradecer. Aquela primeira vez que o Senhor mandou jejuar, doeu. Eu falei, você ficou com raiva? Ele falou, não chegou em raiva, foi só uma indignação assim. Eu não conseguia entender o que o Senhor estava fazendo. Mesmo você falando, um dia você vai me entender, né? Ele falou, eu não conseguia entender o que o Senhor estava fazendo naquele momento, porque era a minha emoção falando e gritando, era a minha fome, né, tentando falar, e você dizendo que eu precisava daquilo. Mas ele falou, se você não me ensinasse a ser responsável, se você não me ensinasse a depender de Deus, eu provavelmente não estaria vivendo o que eu estou vivendo hoje. Então ele falou, eu quero te agradecer. Foi ruim, desconfortável no início? Foi. Foi bom para mim, não só para o meu presente, mas principalmente para o meu futuro? Foi. E eu falei, o que te ajudou a não ir da indignação para a raiva? Ele falou, foi pensar no seu histórico, tudo que você foi como pai. Então eu pensava, eu não posso avaliar meu pai por essa partida do campeonato. Meu pai não é isso. O que ele tem sido durante toda uma vida é diferente. Então aquilo me ajudou a lidar com o momento da indignação. Onde eu quero chegar com isso, querido? Porque nós estamos sendo criados em estruturas familiares que não nos empurram para a maturidade. A gente acredita que o jeito de Deus como pai tratar os seus filhos é o nosso e não dele. E quando ele começa a querer agitar a asa para a gente aprender a voar, a gente começa a ter aquele sentimento de revolta. Isso não é coisa que um pai faça com o filho. Agora, sabe o que vai te ajudar a vencer essa crise? É pensar no histórico de todo o comportamento dele. A fé se apoia no caráter de Deus. E a gente tem que nem Paulo dizer, eu sei em quem eu tenho crido. Em quem? Não é no que, em quem? É uma pessoa que está acima de qualquer suspeita, é uma pessoa que é digna de confiança, que honra a sua palavra, que não mente e que está interessado no nosso melhor, mesmo quando não parece. Irmão, a igreja dos nossos dias não conversa mais sobre Tiago 1, 2. Irmãos, tende por motivo de grande alegria o passar por várias provações. Irmão, por que você tem que passar isso? Porque senão você não cresce. Se você viver só no conforto do ninho, recebendo tudo na boca, você não cresce. Agora, o Deus que quer que eu e você cresça, porque nos ama, e tem algo muito melhor quando a gente alcançar a maturidade, não consegue levar ao crescimento gente que não coopera com o processo dele, e que na verdade quer ensinar ele como nos fazer amadurecer. Nós estamos entrando num círculo vicioso, e a imaturidade emocional e espiritual, ela é cada vez maior, à medida que os anos passam, dentro e fora da igreja. Mas o nosso foco é falar daqui de dentro. Irmãos, nós precisamos nos submeter a processos. Nós precisamos de uma volta à palavra e de alimento. Nós temos uma geração plugada. Todo mundo está ligado em tudo que acontece, em rede social, isso, aquilo. Mas nós temos uma geração que não lê mais a Bíblia. A pergunta é, como é que você vai crescer sem alimento? Como que você vai crescer sem se sujeitar aos processos? E se não crescer, a pergunta é, como é que você vai viver maturidade? Como você vai viver a plenitude do que Deus tem para você? Eu estava pregando essa mensagem na igreja, o filho do pastor botou a mão na cabeça. Acho que ele pensou, papai já é jogo duro, vem esse aí incentivá-lo.
Mas sabe, querido, havia uma mentalidade que ela está se perdendo, de pais que forçavam os filhos a crescerem. Eu me lembro de uma ocasião que eu falei para a Kelly: por que é que você está pegando a roupa das crianças no chão? Ah, porque chamar eles demora mais. Eu falei: ei, você está pensando só em você. Essas criaturas vão casar um dia. E você não vai estar lá na casa recolhendo as coisas. E você vai arrumar um problema para quem tiver que recolher. Chama de novo, faz recolher. Alice era bem novinha um dia, eu falei: por que você não botou a Alice para lavar a louça hoje? Ah, porque ela ainda é muito nova, ela não faz direito e tem que fazer 2 vezes. Eu falei: vai fazer 2, vai fazer 3, vai fazer 4, porque só vai aprender a fazer fazendo. Mas aí, irmão, a gente quer o que é prático para nós e poupar os filhos do desconforto, e a gente não percebe que está poupando eles da maturidade e do crescimento que eles precisam. E com essa mentalidade familiar, nós estamos tentando viver a vida cristã, esperando que Deus nos trate da mesma forma, que a gente não tenha que fazer nada, que Ele faça tudo pela gente, que Ele nos dê conforto o tempo todo, que a gente não tenha nenhum tipo de incômodo. E a pergunta é: nós vamos, sem nos sujeitar aos processos, conseguir a maturidade? Não. A gente precisa repensar essa forma de relacionar com Deus. Eu não vim aqui te apontar o dedo, eu não vim aqui jogar pedra em você, mas eu acredito que se nós não repensarmos esses processos, nós vamos ficar fora daquilo que Deus tem para nós. E se você quer a plenitude de Deus, tem que crescer. Vira para alguém ao seu lado e fala para ele: tem que crescer. Para não fazer acepção de pessoas, fala isso para um outro, fala: tem que crescer. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando. Agora olha para cá um pouco. Eu acredito que esse material pode te ajudar muito. Fora do alcance das crianças, a plenitude de Deus está esperando você crescer. Que preço está? R$15 em 5 de 3 sem juros, se a coisa estiver difícil. Se fosse você, eu levava até para dar de presente. Faça uma dedicatória para alguém dizendo: cresça. Vamos orar ao Senhor. Eu sei que o que você ouviu nessa manhã não é necessariamente aquela descarga de motivação. Mas nós precisamos entender os mecanismos do reino. Quando nós mudamos para Curitiba, minha filha Elissa tinha 4 anos de idade na época. Eu lembro que um dia uma irmã que veio da cidade do interior, onde a gente morava antes, 39 mil habitantes na zona urbana. Pensa na cidade grande. E ela perguntou para a Kelly: e aí, vocês estão se adaptando? Na cidade de 2 milhões e tantos habitantes? Ele disse: estamos levando bem. Estranhou muito o trânsito? Ué, tudo tem aqui os prós e os contras. É mais trânsito, mas tem muito má opção. As duas estão conversando. E de repente ela vira para a Alissa, com 4 anos de idade, diz: e você, Alissa, está gostando de Curitiba? Eu lembro até hoje da resposta. Ela disse: gostando? Estou amando. Eu já parei para prestar atenção na pérola que viria. Essa irmã perguntou: ah, é? E por que você está amando? A Alissa olha para ela e responde: porque aqui é assim de shopping. A cidade onde a gente morou não tinha shopping nenhum. Agora está deslumbrada com os shoppings, para provar que já está no DNA da mulher esse negócio. 4 anos de idade, empolgadíssima. Eu não sei se ela já tinha feito 5 ou perto dos 5. E um dia a Kelly levou ela num desses shoppings que ela gostava. E na volta ela soltou um outro comentário. Disse: mãe, já estou orando por um marido rico. A Kelly já aprendeu a dar corda. Dá corda para se enfocar, deixa se fala. Não pode tolher. Ela é mesmo, Lissa? Por quê? E a Lissa olha para ela e diz: porque esse negócio de ir no shopping, ficar só olhando como você faz, não é comigo. 5 anos de idade. Ela morre de vergonha quando eu conto isso. Mas eu só conto isso porque a mentalidade dela mudou. Hoje em dia ela já mudou a oração de um milionário para um missionário. Naquela época, se eu botasse 5, 10 mil reais numa bolsa, ela gastava tudo, irmão. Acho que o que mandava na época era aqueles negócios da Hello Kitty. Ela entrava na loja, ela comprava tudo, comprava a tiara da cabeça da vendedora, ia ser um negócio. Mas hoje a mentalidade dela mudou. Por que mudou? Porque cresceu. Hoje eu posso deixar os 5, 10 mil
e descansar. Aliás, teve um episódio interessante no ano passado. Um dia eu chamei minha esposa e falei: meu amor, eu quero que você gaste mais dinheiro. Eu falei: você durante muitos anos pagou um preço e eu sou muito grato. Nós desfizemos de tudo que tinha, vivemos com quase nada e você sempre feliz. Mas Deus tem nos abençoado. Eu ficaria feliz de ver você gastando mais. Ela olhou para mim e falou: não preciso. Eu falei: mulher, presta atenção. E ela estranhou porque eu nunca falei assim. Nós vamos fazer 23 anos de casado. Eu falei: quem manda nesse lugar sou eu. O Deus Todo-Poderoso diz que eu sou o cabeça do lar. E agora eu vou te dar uma ordem. Se você desobedecer a ordem, você está em rebeldia, resistindo à autoridade de Deus. E ela ficou me olhando assim, preocupada. Eu falei: vá gastar dinheiro hoje. Ela falou: para não me rebelar contra Deus. Eu falei: é sério, vá no shopping, toma um banho de loja, faça uma loucura, pelo menos hoje. Ela não fez a loucura que eu esperava, mas chamou a Alice e não falou nada da nossa conversa. Ela entra numa loja, pega uma coisinha, entra noutra loja, pega outra coisinha, e a Alice começou a ficar agoniada. Mãe, você está bem? Chegou uma hora que ela falou: mãe, eu vou ligar para o pai. E ela ligou para mim: pai, a mãe não está bem. E eu e a Kelly quietos. Só depois que ela contou o que estava acontecendo em casa. Mas quando cheguei em casa, eu olhei para ela e falei: o jogo mudou, não foi? Você ia com a mamãe, voltava frustrado, dizendo que queria Maria do Rio, porque não queria só olhar as coisas. Hoje eu mando sua mãe gastar, você mudou. O que é que mudou? O que é que mudou? Que ela cresceu, que ela amadureceu. A minha pergunta para você é: Deus pode botar os 10 mil reais dentro da sua bolsa e te largar no shopping hoje? Uma pergunta que só você pode responder. E não responda para mim, nem para ninguém à sua volta. Responda ao Espírito Santo, aquele que não dá para nós enganar. Bora crescer, gente. Pai, a tua palavra foi semeada e compartilhada. E nós precisamos tanto que o entendimento entre, não só na razão, no íntimo do coração. Nós clamamos por isso em nome do Senhor Jesus. Graça sobre cada um de nós. A ação do Senhor na vida de cada um de nós nesse lugar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero que você ore, eu quero que você fale com Deus. Do seu jeito, da sua maneira, com as suas palavras. Mas eu quero que enquanto você ore específico por isso, eu quero fazer uma oração específica. Pode fazer. Nós queremos te agradecer, que o Senhor é um Pai tão maravilhoso. Mas nós queremos te agradecer porque toda decisão que o Senhor tem feito é baseada em amor, em amor, em amor. Pai, hoje nós queremos te agradecer pelo seu sim e pelo seu não. Pai, nós queremos te agradecer por cada movimento, Senhor, por cada processo que o Senhor nos submete. E Pai, nós queremos abraçar isso com alegria, porque nós sabemos que você sabe melhor. Nós sabemos que o Senhor entende melhor e que o Senhor já viu adiante. Que o Senhor bem sabe os planos que você tem a nosso respeito. Deus nos leva a esse lugar de maturidade, Pai, para compreender o que o Senhor está fazendo e a confiar em Ti, que mesmo que a gente não entenda, a gente vai obedecer e se submeter ao processo. O Senhor nos ajuda a entender que se a gente confiar no processo que o Senhor nos submete, o resultado está garantido, porque o Senhor é fiel. Pai, nós não queremos ser uma igreja imatura que se espeneia e faz birra quando o Senhor nos submete aos processos que o Senhor tem, mas uma igreja que segura na sua mão, uma igreja que confia. Ah, Senhor, muito obrigado pelo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus, amém. Eu quero orar, fica aqui, filho, eu quero orar com aqueles de vocês que estão se sentindo o que eu chamaria de as dores do crescimento.
A fase que a criança começa a pichar, que dói os ossos. Mas no seu caso a dor não é física, é espiritual. Gente, é muito difícil quando a gente está esperando que o Pai Celestial nos mime, e Ele permite que a gente viva alguns processos. E essa é uma hora de confiar. O dia que o Israel falava no telefone para mim, Pai, o que me segurou foi pensar em quem você sempre foi, e não só no que você parecia estar sendo naquele momento. O Espírito Santo falou isso comigo. E dizer, eu quero que você conte essa parte da história. Porque é a conduta que eu e você precisamos ter. Irmão, tem hora que dá vontade da gente dar um sermão em Deus, ensinar Ele a ser Deus, ensinar Ele a ser Pai. Mas é Ele que sabe das coisas. Quem não passou o trajeto ainda, precisa confiar em quem já passou. E eu louvo a Deus, porque eu não tive que brigar. O coração de Israel naquele momento foi de acatar aquilo. E acredito que daquela mesma forma, mesmo que ainda lutando até que algo se resolva dentro de nós, a gente precisa entrar num lugar diferenciado de confiança em Deus. E sabe o que eu sinto? Um ambiente sobrenatural de cura, bálsamo de Deus nessa manhã, nesse lugar. Eu quero orar com você, para que esse bálsamo toque o seu coração. Eu não vou chamar ninguém à frente, mas eu sei que há muitas pessoas aqui vivendo as dores do crescimento. Coisas que você tem vivido e passado, que às vezes você tem vontade de dizer para Deus, se eu fosse Deus, eu não estaria fazendo desse jeito não. Mas nesse momento eu quero te encorajar, não só colocar sua confiança nele, mas acreditar que Ele vai derramar bálsamo e consolo no seu coração. Faça isso. Nós vamos orar por você, mas eu quero que você faça a sua oração. Espírito Santo Consolador, eu oro que o Senhor não apenas traga consolo, eu oro que Ele se transforme em recurso para ser transbordado depois. Tua palavra diz que é com a consolação que nós somos consolados, que nós consolamos os outros. E eu oro pela provisão do Teu bálsamo nesta manhã. Eu oro que a alma de cada um receba do Senhor e daquilo que o Senhor tem. Em nome de Jesus. Que os nossos olhos se abram para entender o Teu governo, a Tua soberania e ao mesmo tempo o Teu amor e o Teu cuidado. Senhor, nós queremos os Teus processos, não queremos lutar contra eles. Porque nós não queremos só o processo, nós queremos o lugar de maturidade aonde Ele nos levará. E ao alcançar a maturidade, nós teremos acesso à herança plena. Então nós clamamos, trabalhe as nossas vidas, para que possamos viver a plenitude daquilo que o Senhor tem. Nós oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Filho, eu quero dizer para você, na frente deles tudo, o orgulho que eu tenho de você. O homem de Deus que você tem se tornado. Mas antes disso, o tipo de filho que você decidiu ser. Eu não sei se eu teria no seu lugar aceitado sem relutância o que você aceitou. E essa sua atitude foi parte daquilo que permitiu que Deus te honrasse. E eu, de coração, louvo a Deus pelo filho que eu tenho. Alguém toma esse microfone de mim, por favor? Gente, o livro Até Que Nada Mais Importe está sendo vendido não sei aonde. A tenda da Carisma Store. Carisma Store. Bonito esse nome, hein? A gente tá chique, só. Ok, era para você tomar o meu, não para você vir com outro. Carisma. Não, continuo falando. Irmãos, que bênção. Dá